que vocês querem saber do Ministério da Fazenda, presidente? Primeiro, o Ministério da Fazenda. Vocês são economistas, não queiram ser ministro da Fazenda. Dá um trabalho maluco. Eu fui ministro da Fazenda num momento muito especial do Brasil e, por acaso, eu era ministro do exterior. Aí isso vale a pena. É um bom lugar, você tem tranquilidade, tudo organizado e tal. Mas quando eu fui ministro da Fazenda, a inflação aqui era muito alta, 20% ao mês, às vezes e tal. E o Brasil não tinha aquela capacidade mínima de antecipar o que ia acontecer, não tinha contas em ordem, não tinha dados, não tinha informação. E como eu fui do Ministério do Exterior para a Fazenda, o choque foi muito grande. Porque no Ministério do Exterior é um ministério tradicional, organizado, e o ministro levanta para lá trabalhar, quando chega lá, tem de manhã cedo, reúne os seus secretários principais, os diretores, e eles dão um briefing, diz o que aconteceu no mundo, aqui, ali, acolá, quais são os temas para você decidir. Bom, na Fazenda, naquela época não era assim, né? Na época era um caos muito grande. E eu fui nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Itamar Franco, quase não, eu não queria ser ministro da Fazenda, porque eu estava voltando do Japão, eu tinha ido ao Japão para tentar acertar uma confusão que a ministra Zélia tinha organizado no tempo do Collor, e os japoneses estavam muito ofendidos com o Brasil, que o Brasil não tinha agido protocolarmente com as regras, eles tinham perdido muito dinheiro, havia muito investimento japonês no Brasil, e no tempo do plano Collor, vocês sabem do que é, né, que causou uma espécie de um terremoto nas relações com o Japão, porque eles perderam a confiabilidade no Brasil, o chão sumiu. Então eles estavam muito aborrecidos, eu fui lá com o ministro do Exterior para tentar arranjar um estabelecimento de relações normais. Na verdade, eu fui buscar um de seguro para exportações, para a agência japonesa de seguro garantir $1 bilhão a mais para nós podermos exportar para o Japão e importar do Japão. Então, voltando dessa viagem, eu estava jantando na casa do embaixador nosso lá em Nova York, da ONU, que é hoje o presidente da Anatel, aqui no Brasil, Ronaldo Sardenberg, que depois foi meu ministro e meu embaixador também. E quando o Itamar me telefonou para saber se eu aceitava ser ministro da Fazenda. Eu digo, olha, Itamar, eu não estou tão bem aqui como ministro do Exterior, e eu não sou economista, sou sociólogo, o pobre sociólogo não entende nada desse negócio de economia. Por que você vai tirar o ministro? O ministro é bom, o que estava em exercício, é senador hoje. E era uma pessoa, enfim, fazia um esforço para botar as contas em ordem, mas o presidente Itamar era muito peculiar, ele achava que o ministro tinha perdido condições por causa de um disque no Senado, uma confusão. Eu digo, mas presidente, acontece o seguinte, será o 4º ministro em 7 meses. Eu não tenho mais palavras para explicar aqui fora como é que é política, como é que o Brasil vai bem se cai ministro toda hora, ministro da Fazenda. Eu digo, olha, pense bem, eu tinha intimidade com o presidente Itamar, que foi colega dele no Senado. Eu digo, você pense bem antes de tomar essa decisão e tal. Tá bem. Aí eu voltei para a mesa de jantar. Naturalmente as pessoas perceberam que havia alguma coisa estranha, já havia um certo rumor que eu podia mudar de ministério. Eu tentei disfarçar um pouco, mas não consegui. Enfim, fui levando adiante e tal. Quando chegou no fim do jantar, a esposa do embaixador voltou para me dizer que o ajudante de ordem do presidente da República me tinha informado que ele não precisava mais falar comigo, presidente. Maravilha. Eu digo sempre isso, é verdade. Não é bom receber telefonema de presidente da República. Em geral, é uma chateação. E aí, tá bom. Se ele não quer falar, vou dormir. E fui para o hotel dormir. Quando eu acordei, era a minha mulher muito irritada comigo, porque eu tinha aceito ser ministro da Fazenda. Bom, eu tentei convencê-la de que eu não tinha aceito, mas ela disse que eu estava mentindo. Bom, mas eu estava certo porque não era verdade mesmo. Até aquela altura, depois me telefonou o meu secretário-geral do Ministério do Itamaraty, ministro, agora é ministro da Fazenda, não é mais daqui. Eu digo, não é possível. Está no Diário Oficial. Assim que eu fui nomeado ministro da Fazenda dessa maneira. Não tinha o que fazer, vim para o Brasil
e pensando o que eu ia dizer, porque, enfim. E tomei uma ducha, eu morava num apartamento, lá em Brasília, bastante modesto, e eu tomei uma ducha, fui para o Palácio e virei ministro da Fazenda. E aí eu fiz um discurso lá no Ministério dizendo que o Brasil tinha 3 problemas. O primeiro era a inflação, o segundo era a inflação, o terceiro era a inflação, e que eu ia tentar acabar com ela. E como? Com que roupa? Era complicado. Aí embaixo dessa exposição que vocês viram tem algumas coisas sobre isso, alguns depoimentos e tal, de como foi. Complicado porque havia muitas tentativas de acabar com a inflação, 7, 8 planos anteriores. E aquilo estava muito enraizado na cultura brasileira. E também nas instituições. O que eu estou chamando de instituições? Os brasileiros inventamos uma coisa que era chamada correção monetária. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Aqui foi inventado isso. Quer dizer, você tem a inflação, mas você tem um mecanismo quando você corrige o valor de tudo no final do mês pela inflação do mês. Então você tem uma conta no banco, você tem 100, a inflação foi de 30 ao ano, virou 20 ao mês, você virou a 80, mas o seu cheque, o seu talão, volta para 100. Então, também para você deve o imposto. O imposto era corrigido. Então, o Tesouro da República não sentia muito problema, porque subia, mas também subia a receita. Agora, tudo um pouco fictício, porque ninguém, como era desorganizado, quer dizer, um mês é 7%, o outro é 2%, então você não tem cálculo. Qual vai ser o valor da moeda daqui a 6 meses? Tem que fazer uma hipótese. Como é que eu vou fazer um contrato de obras ou de qualquer coisa para pagar daqui a 6 meses? Qual é o valor que eu ponho lá no contrato? Então, o que acontecia? As pessoas põem um valor a mais, arbitrário. E você não sabe se está roubando, não está roubando. Às vezes a pessoa estava até perdendo, porque a inflação foi mais alta. Enfim, isso introduzia um elemento de confusão muito grande na vida pública e cotidiana também. Você recebe um salário e aquele salário vai perder. Isso só no finalzinho, quando está mais elevado, vai perder 20% no mês. Você sai correndo para fazer compras, porque você não pode esperar chegar ao fim do mês, porque os preços são remarcados todo dia. Assim como você tinha correção monetária, que corrige o valor do dinheiro no banco, tinha uma maquininha no supermercado para remarcar preço todo dia. Todo dia remarcava, enfim. É muito difícil você ter qualquer visão de futuro se você não tem uma moeda estável. Né? Bom, e isso já estava muito imbuído, as pessoas achavam que era normal. Então você é empregado numa fábrica, você sabe que vai ter inflação, o patrão também sabe. E de vez em quando faz greve para corrigir o salário. E isso era conveniente para os líderes sindicais, porque aquelas greves imensas, e o patrão vai conceder no final, porque por causa da inflação, e também quem vai pagar é o consumidor, porque você vai repassar para o preço. Mas sempre há um desequilíbrio, nunca é exatamente a mesma coisa. Sempre alguém pode perder, alguém pode ganhar aleatoriamente. Você pode errar no cálculo de repassar para o preço, você pode errar na aceitação da negociação coletiva de trabalho. Enfim, muito complicado, mas as pessoas mais ou menos habituadas a isso. Bom, e quando você é ministro da Fazenda, de um certo ponto de vista, isso é bom, porque é péssimo, mas você tem uma defesa. As contas estão sempre em ordem, porque quando você quer estar com déficit, você para de pagar. O governo tem que pagar uma pessoa de coisas, de obras, contratos e tal, atrasa um pouquinho, como o imposto está corrigido pela inflação, correção monetária, você recebe mais imposto e paga e você equilibra. O orçamento, eu era senador antes disso, e o orçamento ainda é hoje bastante ficcional, mas naquela época era completamente absurdo. Porque o orçamento, o ministro manda para o Congresso o orçamento e faz um cálculo de qual vai ser a inflação do ano. Vai ser 30%. Se você chega lá no Congresso, o deputado diz, não, está errado, não é 30%, é 35%. Então, aumenta as receitas antes de aumentar no orçamento e aumenta a despesa. Porque tem mais margem para despesa porque você inflou a receita. Então, era muito difícil, tudo isso era muito difícil de governar e acabar
com essa cabeça de todos nós brasileiros, habituados aqui, a moeda perde valor. Bom, então você tinha, na questão de resolver o problema da inflação, você tinha uma série de demandas de tipo diferente. Evidentemente, inflação, tem muitas causas para a inflação. Mas você, quando vai para corrigir a inflação, você tem que fazer um ajuste do gasto público. Tem que provocar uma pequena recessão. E sempre é desagradável. Porque você diz a recessão, alguém vai pagar o preço da recessão. Vai ter desemprego, vai ter não sei o quê, sobe a taxa de juros e tal. Mas você tem que evitar que o dinheiro corra solto e que o governo tenha a sensação de que ele pode sempre gastar mais. Nesse momento nós temos um problema pequenininho parecido com isso. Quer dizer, a inflação, o GPI e GPM ontem foi 10, qualquer coisa por cento. Né? Então o governo tem que olhar com atenção, porque vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que subir a taxa de juros e vai ter que, para não subir muito a taxa de juros, ele tem que segurar o freio, ele não pode fazer obra, porque se ele fizer obra e não subir a taxa de juros, vem a inflação. Então, quando você vai corrigir, você tem que parar um pouco as obras, você tem que aumentar a taxa de juros, tudo isso não é popular. Né? Mas não é só isso. Você tem que botar na cabeça das pessoas que eles podem viver com a moeda estável. Bom, talvez o principal problema das tentativas de corrigir a inflação no Brasil, nos nossos programas anteriores ao Plano Real, tenha sido o de que as pessoas não atentaram muito para essa questão quase psicológica e fizeram planos tecnocráticos. Vocês são jovens, não se lembram disso, espero que não venham a ter a experiência nunca mais. Você às vezes acordava e via no jornal que o governo mudou tudo. Mudou, por exemplo, o dinheiro que você tem nas suas contas de poupança, durante 3 meses você não pode retirar. O valor de correção monetária vai ser X e não Y. E por aí vai. O câmbio vai virar... Isso era feito assim. Os técnicos se reuniam durante meses, semanas, sei lá o quê, imaginavam como devia ser um bom programa e publicavam, o presidente assinava, publicava no Diário Oficial, se levava um susto e de manhã cedo era assim. Eu digo, olha, assim a população não acredita, que cada plano, que já são muitos, e a vida piora, mas não para de subir o preço, vamos fazer um plano que não seja tecnocrático. Vamos explicar à população o que nós vamos fazer. E vamos fazer com que a população aceite e contribua também no seu comportamento para o processo de solução inflacionária. Bom, isso nós fizemos. O plano não foi feito de surpresa, foi tudo feito explicando à população. O maior trabalho que eu tinha é de falar no rádio e televisão, todo dia, quase todo dia, explicando o que ia fazer. E depois que tecnicamente era tudo preparado, nós dissemos, olha, nós vamos para ensinar como é que é o negócio, vamos criar uma moeda fictícia, virtual, que chamamos de unidade de UVR, de valor de referência. URV, unidade de valor de referência, referência de valor. Então, essa moeda, o nome feio, URV, vai ser estável. Essa outra aqui, que é a moeda corrente, ela vai desvalorizar. Agora, os preços vão ser marcados no supermercado nas duas, para você ver que é possível ter uma referência estável. E vamos, que é o mais difícil, vamos fazer os acordos de salário nessa moeda nova, na URV. E vamos acertar os salários, que é sempre uma batalha tremenda, não pelo maior... Você vai dizer, uma moeda nova, 20 unidades da moeda antiga vale uma nova. Agora, como o salário era recebido pela moeda antiga, que variava de acordo com a inflação, no primeiro dia do mês, o salário da pessoa, digamos, era 100. No último era 70. Bom, se eu fizesse a correção do salário pelo valor do primeiro dia, eu estava dando um aumento de salário brutal. Então, vamos fazer outra coisa, vamos fazer pela média, não vai ser nem do último dia, nem do primeiro. Bom, isso foi uma discussão no Congresso, o PT foi contra, o Lula fez discurso que eu queria arrasar os trabalhadores e tal. Por quê? Porque, obviamente, para o trabalhador seria melhor, no ponto de partida, dar um aumento. Mas tinha sido feito no plano cruzado anteriormente,
que o presidente Sarney deu um aumento de salário. Quando você dá um aumento de salário, e ainda mais assim, brutal, porque parou a inflação, você não vai perder mais salário, você der o salário, a correspondência entre o RV e o salário antigo cheio no primeiro dia, isso aumenta a sua capacidade de compra em 30%. E você não aumenta a capacidade de produção em 30% de um dia para o outro. Então você vai ter um desequilíbrio entre oferta e demanda, que aconteceu no plano cruzado. Não sei se vocês viram aí embaixo, que quando o governo fixou, então, para poder manter os preços, congelou os preços todos. Bom, aí com muita capacidade de compra, todo mundo quer comprar carne, cadê o boi? Então, o pessoal, em vez de matar boi, diz, eu não vou matar porque estão querendo que eu venda o boi por um preço baixo. E o povo queria comer carne, e deu uma confusão danada, arrebentou o plano. Quer dizer, então é difícil, você tem que dizer, ó, não dá, eu estou apenas fazendo uma transformação de uma moeda, cruzeiro, numa outra nova, o RV, o real. Eu não estou dando aumento de salário. Eu estou acertando pela média do seu salário. Aumento você vai ter depois. Se eu te der agora, você afunda. Mas ninguém quer saber disso. Todo mundo quer agora. Né? Então você tem que brigar. Eu chamei cada líder sindical da época, o Vicentinho, sei lá, ou esse outro Medeiros, enfim, os líderes da época, e expliquei tudo. Eles entenderam tudo. E esse rapaz Paim, que hoje é senador, já era. Ele disse, mas tudo que nós quisemos é a correção automática. Pois é, eu vou dar a correção automática, mas desde que o ponto de partida seja na média e não no pico, não no mais alto. Eles entenderam a razão, mas isso não é suficiente para um líder sindical apoiar, ao contrário. Ele percebeu também que eles iam perder uma chance de continuar reclamando. Né? Então ficaram contra. Aí você tem que ser muito duro para poder fazer com que as coisas aconteçam do jeito que é naquele momento necessário. Né? Mas no momento você não tem bônus nenhum. O bônus vem depois, se o plano der certo. Na verdade, enfim, não sei, para alguns pode ser até ruim, mas enfim, depois que acabou a inflação, acabaram-se as greves. Porque as greves eram muito fáceis de fazer, porque simplesmente você está demandando um aumento, que é justo, porque houve inflação, e também era fácil para os patrões ou para o governo de dar o aumento desejado, porque você vai corrigir com a inflação. Então, acabaram essas greves. A última grande greve que houve, no meu governo, foi em 95, foi do petróleo, e não era econômica, era política. Nunca mais. Não é que não tenha greve, mas a greve antigamente era greve geral, parava o Brasil, não sei o que lá. Acabou. Acabou por quê? Porque você tem um salário mais real e porque as empresas também passaram a entender que tinham que negociar, e hoje tem negociação contínua e tal, e a capacidade de compra do trabalhador aumentou. Quer dizer, houve uma melhoria geral de vida. Quando nós conseguimos fazer a estabilização, a linha de pobreza caiu de 40% para 30% na hora. Em 2, 3 meses você tira da pobreza, como o Lula fala agora da Bolsa, foi a mesma coisa. Parou aquilo que significou um aumento de salário efetivo para a população. Bom, mas nós fizemos isso e dissemos ao país que íamos fazer isso, eu disse em dezembro de 93, em fevereiro mandamos a lei para o Congresso, e foi aprovada em março, e a moeda só realmente foi mudada em julho. Até lá, a população ficava com essas duas moedas. E, para nossa surpresa, graças aos meios de comunicação, o povo entendeu logo do que se tratava. E eu dei liberdade para os contratos que não fossem o salário mínimo e que fossem privados, que não fossem do governo, as pessoas podiam negociar na moeda que quisesse, na URV ou na antiga. Todo mundo correu para o URV. Perceberam que havia vantagem na estabilização. E aí, para mostrar mais psicologicamente que está mudando tudo, nós mudamos todas as moedas no mesmo dia. No dia 1º de julho, eu não era mais ministro, eu era candidato a presidente da República, era o Recupero, que era o ministro. No dia 1º de julho de 94, as moedas do Brasil mudaram todas. Nós levamos meses fabricando a moeda nova, o real, sigilosamente, porque tinha que ser, no Banco Central, Casa da Moeda, e mudamos tudo num dia só, numa logística militar, para a população entender, olha, a vida é nova. Né? Bom, agora, por trás desses, digamos, truques, de, olha, o RV é estável, é melhor, não sei o que lá, vai acontecer isso, aquilo, vamos mudar a moeda, tem o que é necessário fazer realmente para cair a inflação. É mexer no orçamento. Eu negociei no Congresso, como eu era senador, eu tinha uma certa autoridade sobre os parlamentares, eu não tinha medo deles.
E quando você é ministro e não é parlamentar, e vai ao Congresso, é difícil, porque os parlamentares são espertos, eles são agressivos e tudo isso. Eu tinha prática de lidar, eu tinha sido líder de 2 partidos, PSDB e antes do PMDB. Então eu tinha familiaridade em lidar com os parlamentares, de brigar com eles, sem, enfim, em pé de igualdade, e eu consegui reduzir 50% do orçamento, o que não era fácil. Né? E vão reduzir porque não tem outro jeito, e porque eu estou reduzindo nada. Vocês estão querendo colocar um orçamento elevado porque estão contando com a inflação. A inflação vai acabar, não precisa. Bom, enfim, isso foi feito. Depois, por trás de tudo isso, além do orçamento, você tinha que reorganizar as finanças públicas. E quando você entra num processo inflacionário, do jeito que o Brasil tinha, que era quase uma hiperinflação, durante muitos anos, isso começou lá no começo dos anos 80, enfim, com as crises do petróleo, 20 anos de inflação, você não tem cálculo de quem deve e quem tem a ver. E o que aconteceu é que os estados e os municípios não pagavam a União. E faziam empréstimo e não pagavam. E os estados tinham bancos. E esses bancos, na verdade, funcionavam como emissores de moeda, porque o governador do estado tomava emprestado no banco. O banco não tinha força para dizer não ao governador. O governador não pagava ao banco. E o banco, então, para não falir, ia para o Banco Central e passava as dívidas para o Banco Central. E o Banco Central o governo federal tinha que emitir. Então, de alguma maneira, os bancos estaduais eram bancos emissores, porque eles emitiam moeda ao contrair a dívida, ao fazer o empréstimo. Então tinha que fechar os bancos. Bom, isso é muito difícil, porque os governadores não queriam fechar banco nenhum, porque o banco é o poder deles. Eles têm gastar além do que tem, fazendo empréstimos que não iam ser pagos nunca e que iam acabar sendo pagos pelo povo através da inflação que estourava lá no governo central. Agora, na hora de fechar o banco, não é isso que vão dizer. Quer privatizar, porque é contra o setor público, o que vai acontecer estão tirando a autonomia do Estado, o governo federal está intervindo. Então é muito difícil politicamente. Eu não me lembro quantos bancos eu fechei, muitos bancos públicos. E alguns a gente absorvia no Banco do Brasil, sei lá onde, outros a gente vendia, mas vendia, eles não estavam no negativo, a maior parte desses bancos estava já quebrado, né? Então, isso é um trabalho muito grande. E depois tem que renegociar a dívida dos estados e dos municípios. Até hoje, os governadores estão reunidos agora para discutir com a ministra, a presidente futura, a negociação das dívidas. São dívidas antigas. Bom, você tem que então pegar, já que os governos estaduais não têm mais banco, mas eles estão endividados. O governo central vai pegar isso e eles não têm dinheiro para pagar a dívida. Então, você tem que negociar com eles como é que eles vão pagar essa dívida ao governo central. E tem que impor regras. Você não pode mais se endividar, para poder fazer uma obra, você não vai poder fazer se você não tiver autorização do Senado e do Banco Central. Antigamente fazia a obra e deixava a dívida, né? E em boa medida, essas dívidas vieram parar no Banco Central. Então dizem, o meu governo aumentou a dívida. Não aumentou nada. Ele pegou o que chamam de esqueletos, né? Dívidas estavam escondidas aí pela sociedade, que é como se fosse dívida aos bancos. Juntamos tudo e mostramos, é tanto. Está no Banco Central, a dívida interna cresceu, porque você reconheceu essa dívida. Agora, criamos um plano de financiamento, sei lá, 15, 20 anos, com uma taxa de juros baixa, da época, 7%, sei lá o quê, vocês vão pagar, e vocês, governadores e prefeitos, não vão poder deixar de pagar. Se vocês não pagarem, eu tenho um imposto que o governo central arrecada, que é o fundo dos municípios e dos estados, e esse fundo eu vou me cobrar a mim mesmo diretamente, eu não vou dar o dinheiro para vocês antes de vocês me pagarem, senão eu tomo esse dinheiro. É botar disciplina nisso aí. Para vocês terem uma ideia, enquanto eu era ministro da Fazenda, a Caixa Econômica 2 vezes não pôde publicar balanço, porque estava no negativo. Por quê? Porque a Caixa era grande instrumento de empréstimo para fazer casa, esgoto, essas coisas, urbanização. Os governos pegavam dinheiro na Caixa e não pagavam a Caixa. Então a Caixa estava quebrada. Não funcionava. Estava quebrado, não havia empréstimo. Diz que hoje de casa própria, não tinha acabado. Porque a inflação liquidou com tudo. Foi preciso reconstruir os mecanismos para que a Caixa pudesse existir. Bom, tem o outro lado de acabar com a inflação, que é muito complicado, que é o seguinte: os bancos, numa época de inflação, eles estendem muito as carteiras de empréstimo.
e naquele mecanismo que eu disse a vocês. Ninguém sabe muito bem qual é o valor do dinheiro, né? E você deixa o seu dinheiro no banco e no final do mês você tem a correção, mas o banco fica com o seu dinheiro e vai usando aquele dinheiro. Então tem o que se chama o floating, que sobra do dinheiro, que no fundo não é lucro, é inflação. Mas quando para a inflação, aquilo que aparecia nos balanços dos bancos, como eles estão em boa situação, vai desaparecer. Vai cair a realidade. Quando chegar na realidade, muito banco vai estar quebrado. Dito e feito. Aí eu já não era mais ministro, eu era presidente. Quando eu era ministro ainda, e fazendo esse plano, eu me lembro que eu chamei o presidente do Banco do Brasil, o presidente era o Itamar, e digo, olha, o Banco do Brasil vai quebrar. A situação é tal que vocês estão vivendo da espuma inflacionária. Vai parar a inflação, vocês vão ter um choque da realidade, o banco está quebrado. Ele disse, ministro, eu não imagino, esse banco só lhe vai dar alegrias. Dito e feito. Quebrou 2 vezes quando eu era presidente da República. O Banco do Brasil. Foi preciso, uma vez, colocar lá 6 bilhões de dólares. Na época era muito, hoje, mas na época 6 bilhões de dólares. Era mais ou menos o valor como é que chama essa? Vale do Rio Doce. Nós pensamos até em transferir a Vale para o Banco do Brasil para ele não quebrar, para ficar equilibrado. 2 vezes o Banco do Brasil teve para quebrar e o Tesouro teve que botar dinheiro lá. Tesouro é um modo de dizer, tesouro somos nós todos, é o imposto. Tudo que é dado ao Tesouro você vem da sociedade. O governo não tem dinheiro, quem tem é a sociedade. Você toma dinheiro, o governo toma dinheiro. Então o Banco do Brasil estava assim. E os bancos privados também. Os bancos estaduais, o Banco do Brasil e os bancos privados. E vários quebraram. E tive que, aí é coisa como nos Estados Unidos agora. Aí fizeram o tal de PROE, um programa de recuperação financeira. Na época foi uma desgraça, todo mundo reclamava, está dando dinheiro aos banqueiros, enfim, aquela gritaria da política e tal, inventam 1000 coisas. Hoje em dia dizem que o Lula foi lá dizer que queria vender o PROE para o mundo, porque os bancos americanos estavam precisando de um PROE. Estavam mesmo. Só que eles não fizeram PROE, fizeram uma coisa muito pior. Porque no PROE, nós pegávamos o banco que estava quebrado, chamávamos o banqueiro, o Banco Central, nós chamávamos o banqueiro e dizia, olha aqui, você está quebrado. Então é o seguinte, todos os seus bens estão penhorados, você não tem mais bem nenhum, nem bens pessoais, nem bens nem o controle do banco, isso vai passar para o Banco Central, os seus bens todos, e o Banco Central vai administrar seu banco e vai vender o seu banco. E você não vai receber nada, a menos que o lucro do banco exceda a sua dívida. Bom, um dos bancos era da família da minha nora. Você imagina que não é fácil quebrar o banco das suas próprias netas. Eu quebrei. Era o Banco Nacional. Né? E até hoje eles não podem ter cheque. Não as minhas netas, a mãe delas. Porque está com os bens presos no Banco Central. O outro era meu ministro, era o Bomerinos. Eu tentei, por toda maneira, fazer com que ele deixasse o ministério. Agora, bom, não deixou, perdeu o banco. Né? É muito difícil tudo isso. E cria um mal-estar danado. Você tem que botar ordem na casa. Né? E fizemos com muitos bancos isso. Né? Essa crise americana, vocês viram quantos bancos quebraram. Só que os americanos não puniram ninguém. Puniram só aquele cara que roubou mesmo. Porque esses banqueiros não roubaram. Eles simplesmente foram maus gestores. Eles não perceberam que, com a inflação, eles iam perder recursos e tinham que se prevenir antes. Nos Estados Unidos, como é que chama esse famoso aí, que deu um golpe na praça, está na cadeia. Mas os banqueiros não. Simplesmente o Banco Central americano, o Fed, entupiu os bancos de dinheiro. E continua entupindo de dinheiro, dinheiro inflacionário e tal. Nós não fizemos isso. Nós pusemos a coisa, uma regra, em ordem e fizemos os bancos seguirem o que chama-se a regra da Basileia, que é o banco do BIS, Bank of International Settlements, que existe na Basileia para dar regras para os bancos. Então, nós não permitimos fazer o que o jargão chama de alavancagem. Quer dizer, o banco tem 50 de capital e empresta 500. 500 é que pode, mas empresta 5 mil. Que no máximo que pode é emprestar 10 a 12 vezes o capital. Quando você empresta 50 vezes o capital, quando tem um problema qualquer, você não tem com que garantir, você não tem capital. No Brasil não quebrou ninguém depois daquela quebradeira, porque nós pusemos o Banco Central em cima e tal. Então, isso é que é o trabalho, você organizar a inflação, muito bonito, ou sei lá o quê, mas é complicadíssimo. A melhor coisa é não ter inflação. Pelo menos não ter inflação nesses níveis. Inflação tem sempre, mas uma inflação galopante que você perde o controle sobre ela, não vai. Bom, o fato é que fizemos o tal do Plano Real. O Plano Real primeiro chamava-se FHC,
que era o meu nome. Aí diziam que era nome como é que chama, de desinfetante. Aquele Flit, que tinha FHC, BCH, sei lá o quê. Bom, aí tá bem. Porque aí todo mundo já saiu, não ia dar certo, não ia dar certo. Bom, quando eu deixei o governo, mudou para Real, que eu achei ótimo, porque se não dá certo, fico eu mal, né? Com o meu nome. Mas deu certo, ficou o Plano Real. Então, em função disso, é que eu fiquei presidente da República. Porque eu não tinha nenhuma razão para ser presidente da República. Eu era enfim, eu fui senador porque eu estava contra o regime militar, eu era professor da universidade, minha carreira basicamente era acadêmica, não era política. Eu nunca fui outra coisa, eu fui senador direto, e quase que por um acidente, por causa da coisa contra os militares e tal, e virei, como eu disse aqui, ministro da Fazenda, porque o Collor sofreu impeachment, e o Itamar, que era meu colega no Senado, virou presidente da República. E ele nem era meu amigo, Itamar, mas, enfim, achou que eu podia ser ministro do exterior. Eu até achei que podia, porque, eu conheço bastante o mundo, falo algumas línguas, não sei o quê, sempre me dediquei a relações internacionais, podia ser. Da Fazenda era imprevisível, foi uma teimosia do Itamar, né, que não havia razão para eu ser ministro da Fazenda. E a consequência mais provável de ser ministro da Fazenda é ficar queimado, ser incapaz de segurar a inflação. A virtude de segurar a inflação não foi minha só, não. Foi do Itamar que me aguentou, mas foi, sobretudo, de uma equipe boa, né? E a dureza que eu tive, aí sim, de lidar com o Congresso, de lidar com os políticos, com os governadores, com a opinião pública, com o PT, que o PT era o inferno, né? E eu chamei o Lula e o Zé Dirceu lá na minha casa, quando era ministro da Fazenda, e quando disse, olha, eu vou fazer isso, isso e isso. E eles perceberam que a coisa podia dar certo. Aí o Dirceu perguntou, e você acha que há eventualidade do PSDB lançar um candidato a presidente da República? Eu acho muito pouco provável, mas provável que o Lula seja o presidente. Eu achava isso mesmo. Bom, quiseram os deuses que fosse eu o candidato contra o Lula que tivesse ganho, né? Mas eles não apoiaram por razão política, eles perceberam que se houvesse êxito, podia dar o bônus político. Deu. Então, é claro que em função disso é que eu fui eleito presidente, porque não tinha razão para um professor de São Paulo, que não tinha maior penetração política no Brasil, virar presidente da República. Sem dúvida, se deve ao fato de que o fim da inflação provocou um certo alívio na população e permitiu que houvesse uma eleição tranquila. Eu ganhei do Lula no primeiro turno, né? E duas vezes por causa disso, ainda sob o embalo da coisa. O resto são outras questões, mas obviamente o problema maior naquela época era resolver a questão da inflação. Junto com a inflação tinha que resolver um outro problema, que era o da dívida externa. O Brasil é um país que sempre teve um endividamento alto no exterior. E com a questão da crise do petróleo, esse endividamento aumentou, porque nós não tínhamos petróleo, ou não produzíamos petróleo. Então, petróleo é essencial. Como houve uma subida muito rápida do preço do petróleo em dois momentos sucessivos, isso levou o Brasil a ficar numa dependência muito grande de dinheiro externo, porque as nossas exportações não eram suficientes para cobrir as nossas importações. Então, a dívida externa era um processo, e do presidente Sarney, a certa altura, ele não tinha mais condições de pagar a dívida externa, e ao invés de fazer uma negociação com os bancos, ele fez uma declaração política de que ele não pagaria os bancos. Bom, isso produziu, obviamente, cortaram todos os créditos ao Brasil. Entramos no que se chama de moratória. E o presidente Sarney imaginava que com isso ele teria um grande apoio da população e, sobretudo, da esquerda. Eu era líder no Senado, ele me pediu que chamasse os líderes dos outros partidos, o Lula, que era deputado, chamei todos. Eu digo, olha, eu vou chamar, mas isso é um passo arriscado, porque todo mundo bate palmas antes de você fazer. Você faz e vem as consequências. As consequências são negativas, porque vai dar um aperto. Não tem dinheiro, não paga a dívida e tal. Dito e feito. Não teve apoio nenhum. Então o pobre do presidente Sarney ficou com a moratória na mão e sem apoio político, né? Bom, e a dívida externa ficou paralisada. E com a dívida externa paralisada, você não tem crédito. Você não só fica devendo, como os bancos todos se fecham ao crédito. Você fica com crédito só do Fundo Monetário. Quando o Fundo Monetário negocia, nós não negociamos. Então não tivemos crédito nenhum.
Então, para poder fazer isso que eu mencionei, acabar com a inflação, era preciso também negociar a dívida, para poder retomar um fluxo de investimento e tal. E isso nós fizemos em 93. Era o Malan, o presidente do Banco Central, e nós conseguimos renegociar a dívida. Não vou entrar em detalhes, que é longa história, muito complicado, muito difícil de fazer. O Fundo Monetário não nos apoiou, o Fundo Monetário não apoiou o Plano Real, o FMI não concordou, porque ele disse que o Plano Real era feito por gente muito jovem, que não tinha experiência, e não deu apoio, e não deu apoio também à negociação da dívida externa. E eu consegui, sem o Fundo Monetário, com a oposição deles, por vias transversas, nós conseguimos negociar com os bancos. Em outubro de 93, eu fui ao Canadá e passei uma manhã assinando documentos de dívida, porque nós estávamos devendo a 700 bancos diferentes. Então teve um banco, que era o Citigroup, um banqueiro, Bill Rhodes, que ficou de presidente do grupo negociador. E, enfim, eu não vou também entrar em detalhes, eu expliquei que o Fundo Monetário não apoiava, mas eu tinha conseguido do chefe, que era o Candesu, um documento que mais ou menos dizia que o plano tinha alguma viabilidade, não sei o quê. Sei que nós conseguimos fazer a negociação da dívida em outubro. Então, são muitas peças que tem que botar no lugar. Isso levou muito tempo. E os anos iniciais do meu governo foram a consequência disso, porque a crise dos bancos foi uma coisa difícil, a renegociação das dívidas dos estados. O ano de 95 foi muito atormentado. Em função disso, tinha havido uma crise internacional no México, contra o México, que teve reflexo aqui, prejudicou o acerto no câmbio, mas bem ou mal, daí por diante, enfim, os grandes rumos da economia ficaram mais facilitados. Houve algumas dificuldades no manejo da economia, grandes. Uma que quando você vai fazer estabilizar uma economia, acabar com a inflação, você tem que olhar o que vai acontecer com o câmbio e com os juros. E não é fácil. Naquele tempo o sistema de câmbio não era como é hoje, que o câmbio flutua todo dia. O câmbio era fixo. O Banco Central dizia qual é. O valor do real é 2 dólares, por exemplo. E acabou, é 2 dólares. Bom, então você tem que ter reserva, porque alguém vai lá comprar dólar é 2. Se te der R$2, você tem que dar 1 dólar. Bom, e esse sistema tem vários inconvenientes. E quando a moeda está com inflação, o mercado internacional percebe que aquilo é frágil e começa a pressionar para você aumentar o valor do dólar. Né? Então, tinha que acertar isso. Não era fácil. Não foi fácil. Tentamos, não tivemos sorte em maio de 95, enfim. E custamos muito, visto hoje, a desvalorizar o dólar. Hoje nós temos uma situação parecida. O dólar está hoje a 2,73 hoje. Bom, 1,73 hoje. Bom, provavelmente para a exportação, o bom é que o dólar tivesse pelo menos a 2. Porque a 1,73 os produtos brasileiros ficam caros lá fora. Então você para de exportar e fica barato importar. É o que está acontecendo. Pode pegar os jornais. Aumenta muito a proporção a porcentagem de importação maior do que a de exportação. Então isso dá, de novo, um déficit da balança comercial. Nós este ano vamos ter um déficit entre 50 e 60 bilhões de dólares. Bom, e como a taxa de juros está elevada agora, isso atrai mais dólar. Naquela época, hoje o real está mais valorizado do que quando houve a crise de 99. Mas hoje o dólar flutua, a moeda flutua, naquela época era fixo. Bom, nós só corrigimos isso quando estourou o sistema em janeiro de 99, então nós criamos o câmbio flutuante, que é o que está prevalecendo até hoje. Segundo o ano 2000, nós fizemos uma lei amarrando os governadores e os prefeitos, que é a Lei de Responsabilidade Social. Infelizmente, fiscal. Infelizmente, nós não fizemos isso com o governo federal. Então, o governo federal pode gastar mais do que tem, mas os outros planos de governo não podem. Isso foi no ano 2000. E no começo de 99, nós criamos um sistema de que o Banco Central é responsável
perante as metas de inflação. O ministro da Fazenda, o presidente da República, define quanto ele vai querer que seja a inflação naquele ano, e o Banco Central tem que mexer na taxa de juros de tal maneira que ela aumente ou diminua o fluxo da economia para poder não passar, para a inflação não ultrapassar aquele ponto. Isso prevaleceu até hoje. O sistema do qual nós estamos funcionando é de moeda relativamente estável, é câmbio flutuante, é responsabilidade fiscal e é meta de inflação. A meta de inflação nesse momento é de 4,5. De fato, a inflação geral, não a IGPM, mas a outra, que vale para esse cálculo, deve estar em 5,5%. Né, por cento. É muito. Comparado com 30% ao mês, não é nada, mas em termos de... A inflação no Chile é 3% ao ano. Né, agora, nos Estados Unidos, deve ser quase negativa. Então, 5,5% é alta aqui. Então, essa discussão pode abrir o jornal de hoje. O que o novo presidente do Banco Central vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros ou não vai? Se ele não aumentar a taxa de juros, vai romper a meta de inflação. Se ele aumentar a taxa de juros, ele vai, por um lado, vai trazer mais dólar e, por outro lado, vai dar uma freada na economia. Isso é permanente. Quer dizer, você não tem nunca uma solução, a não ser em momentos excepcionais, que você consegue ajustar todos os fatores. Fora disso, está sempre... vai navegando. Lamento dizer a vocês, mas o que vocês escolheram como profissão não é ciência. Não é ciência. Tem uma base científica, mas não é ciência. É navegabilidade. Né? É política econômica. E muito da ciência... O Delfim agora escreve artigos interessantes. Quando ele era ministro, eu não gostava. Mas porque ele fez muita loucura. Mas, enfim. Mas ele é um homem muito inteligente e ele agora se dedica, não sei se você leu os artigos do Delfim, se dedica a dizer que é desmoralizar os modelos. Bom, claro que os modelos servem, claro que a base matemática é importante. Agora, precisa não esquecer que aquilo são indicadores, não é, a sociedade não está escrita em linguagem matemática, como a natureza. A natureza, você pode dizer, bom, a natureza está escrita em linguagem matemática, você tem leis permanentes, e se eu sei ler a matemática e aplicar direitinho, eu posso fazer relações de causa e efeito. Não é assim na sociedade, porque a sociedade muda. Não tem leis permanentes, ela inventa, depende da reação, tem não sei o quê. Então, os modelos são formas de você se aproximar do que vai acontecer. Mas quando você pensa que aquele modelo vai acontecer na realidade, você se equivoca, ou pode se equivocar. Então, você tem que estar olhando sempre nos fatores mutáveis, aí entre os interesses, a força política, o comércio internacional, a dor de barriga que deu no ministro. Tem mil coisas que atrapalham o funcionamento do mecanismo. Mas, pelo menos da minha experiência de não economista, ainda assim dá para fazer política econômica funcionar razoavelmente, se você tiver uma certa base teórica e se você tiver o olho aberto para os processos sociais e políticos. Agora eu passo a responder o que vocês quiserem, se eu souber.